A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 30 de novembro de 2023, quarta-feira, último dia do mês de novembro. Que Deus nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o nosso bazar continua funcionando de segunda a sexta-feira na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133, Rua da Praça do bairro Benfica, de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, a todos os irmãos da doutrina espírita e também das outras religiões, ligados aí no nosso programa O Espiritismo está no ar. Vamos ao estudo com carinho e com as bênçãos de Jesus, nosso mestre. Muito bem, Adilson, vamos estudar as ligações de Platão. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 999387699 e o e-mail oespiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade, a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprende a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder acesso ao reservatório. A semeadura sempre rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando as ligações de Platão. As ligações de Platão com o Espiritismo são reconhecidamente muito sólidas e profundas. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec lhe confere, bem como a Sócrates, a condição de precursor do cristianismo e do Espiritismo. Então basta abrir o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão encontrar na introdução um dado histórico falando dos precursores Sócrates e Platão, precursores do cristianismo, ou seja, são espíritos que vieram antes, muito antes da vinda do Cristo, e já prepararam a humanidade. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Vejam só, além deles trazerem ideias que nasceria no planeta,
de uma futura doutrina que é o Espiritismo. Ambos consideravam a reencarnação como fato natural, pregavam a distinção entre o princípio, que é inteligente, que é a alma ou o espírito, esse é o princípio inteligente, e o princípio material, que é o corpo. A supremacia daquele sobre este e a responsabilidade do homem pelos seus próprios erros. Então vejam só, mostrando que o homem é herdeiro de si mesmo, como preconiza a doutrina espírita, bem como a alma como ser inteligente, né? O corpo no sentido apenas material, meio de locomoção, e o princípio da reencarnação, tudo dentro dos princípios da doutrina espírita. Além disso, reconhecia que a justiça reveladora da caridade, na sua acepção mais autêntica, era fato primordial para uma convivência fraterna entre os integrantes da sociedade, adiantando-se aos próprios ensinamentos de Jesus. Lembrando a todos quando Cristo disse: fazei ao vosso próximo o que quereis que esse vos faça, porque está aí a lei e os profetas. Então, observe que Platão já escrevia sobre essa responsabilidade de fraternidade junto à sociedade. Nunca se deve retribuir com outra injustiça, nem fazer mal a ninguém. Quer dizer, vejam só, o mesmo princípio que Jesus adotou. Seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem aos mútuo desprezo. Então, esse é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Lembrando a todos quando Cristo disse, né? Foi ensinado aos antigos: amarás o seu amigo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei todos aqueles que vos maldizem e orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam, como Platão disse, né? Seja qual o mal que eles hajam causado, quer dizer, perdoe. Esse princípio coincide com alguns dos chamados princípios básicos do Espiritismo, que estão desenvolvidos ao longo de toda a codificação e que se acham sintetizados a exemplo do que se verifica na Constituição e o Livro dos Espíritos. A construção filosófica platônica, na qual se inclui o seu estado ideal, teve como alicerce, guardadas as devidas proporções, o mesmo princípio ou pressupostos que mais tarde os espíritos superiores ditaram à humanidade como diretrizes gerais para a sua indispensável reforma interior, para o seu progresso espiritual e, consequentemente, para o seu aperfeiçoamento moral, dentro da escala natural de todo o espírito que vai da simplicidade e da ignorância à perfeição. Em A República, grande obra, né? Platão afirma que o fundamento de uma sociedade fraterna, olha só como ele falava da fraternidade, é uma instauração da justiça. Não a justiça das aparências e dos rituais solenes e formais, mas a que se situam acima dos convencionalismos humanos, como Jesus nos adverte no Sermão do Monte, como era bem semelhante, né? Ou seja, os ensinamentos daquela época. Aí Jesus vem dizendo: porque vos digo, se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Observe então, mais uma vez, de que estamos falando de espíritos já muito evoluídos há milênios antes de Cristo. Trata-se de um encargo que, do ponto de vista jurídico, continua encontrando obstáculos de difícil transposição, porquanto os homens ainda hoje sequer se estenderam a respeito dos conhecimentos da justiça e de direito, que, como sempre ocorreu em todas as fases da história, continuam sendo elaborados ao sabor dos interesses individuais ou de determinados grupos. Sim, a justiça humana ela é muito frágil, principalmente a nossa aqui no Brasil, né? Já visto que somente aqueles mais necessitados, mais pobres, é que vão para trás das grades. Aqui, quem tem muito dinheiro vai sempre protelando, né, a sua pena, porque ele vai entrando com recursos, mais recursos, mais recursos. Alguns países estão bem na nossa dianteira com relação a isso. Não vou dizer que são justiça totalmente perfeita, mas, pelo menos, são mais rígidos. Por exemplo, qualquer violência, por exemplo, contra um ser humano, principalmente contra a mulher nos Estados Unidos, a pena mínima é de 18 anos de reclusão, né? Existem lá prisão perpétua por determinados crimes de assassinatos. Eu não vou entrar aqui no mérito da pena de morte, porque realmente isso não
não resolve problema, porque o espírito vai sair daqui mais revoltado, vai voltar ainda pior do que estava, mas retirando-o da sociedade para uma corrigenda. Portanto, tem mais apertada a justiça lá, assim como outros países, árabes e tal, mas o Brasil ainda deixa muito a desejar nesse sentido. O assunto se coloca, porém, fora dos objetivos dessas considerações, uma vez que se trata de matéria específica da área da filosofia, do direito. Seria uma pretensão tola de nossa parte enveredarmos pelos sinuosos labirintos das discussões doutrinárias existentes a respeito. No momento, o que nos interessa é alertar para a postura de Platão em face do tema, tendo em vista a proximidade de seu pensamento com a dos espíritos. A justiça, na sua acepção, da mesma forma do que se observa entre os autênticos cristãos, somente pode ser entendida dentro de uma visão universalista e que se revela indispensável à vida individual e social. Jorge Del Vito, A Justiça, tradução portuguesa de Antônio Pinto de Carvalho, editora Saraiva, São Paulo, 1960. Refere-se ao assunto dizendo: Platão pretende elevar a justiça à categoria de princípio regular da vida individual e social, toda quanta se descura ou rejeita todas as concepções tendentes a conferir-lhe função específica ou particular esfera de aplicação. Ainda segundo o mesmo autor, ele repõe a essência da justiça na atuação do próprio dever. Ora, o dever como algo que deve ser feito ou enviado em benefício do próximo e da coletividade está impresso na consciência do homem e se edifica com o sentimento natural de justiça que todos possuímos. Sim, onde estão escritas as leis divinas? Na consciência do homem. Agora, uma sociedade só pode ter uma justiça justa se os homens também forem justos. Não adianta colocar homens injustos para julgar justos, não? A questão 873 de O Livro dos Espíritos esclarece que o sentimento de justiça está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Perfeito. Existem, por exemplo, pessoas simples, que têm um senso de justiça muito grande, enquanto outros, letrados, são injustos, principalmente nos julgamentos. Ao tratar da sociedade justa, que ele chama de a cidade justa, Platão, embora reconhecendo a dificuldade para se chegar a uma definição exata da justiça, acredita, contudo, que ela, como virtude, é comum ao homem e à cidade. Na cidade, ela se encontra, de alguma forma, inscrita em caracteres maiores e, por conseguinte, mais fáceis de decifrar. E aí, pois, que convém estudá-la primeiro. Cumpre, em seguida, aplicar os resultados à alma humana e, sendo necessária, completá-los ou modificá-los, de acordo com Robert Bacon, A República, Introdução, Difusão Europeia, do livro São Paulo, de 1973. Então, no capítulo 8º da parte 3ª de O Livro dos Espíritos, sob o título da Lei de Progresso, a espiritualidade, não a diversidade da linguagem, refere-se à responsabilidade individual e coletiva das consequências que a observância ou não de suas regras pode acarretar para os homens e para os povos. A questão 875, por sua vez, mostra a importância da justiça como atributo absolutamente necessário a uma sociedade realmente justa, como se espera que seja de nova era que se aproxima. Então, meus irmãos, meus amigos, como eu falei, para ter uma sociedade justa, com justiças justas, preciso também ter homens justos. A reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo, embora Kardec não tenha sido o primeiro a divulgá-la, pois palingenesia é conhecida há milhares de anos, seja na Índia, na Grécia, na Pérsia, no Egito, etc. Essa doutrina foi difundida na Europa pelos viajantes
que visitaram esses países e se interessaram pelo conhecimento das vidas sucessivas. Somente a reencarnação pode explicar as desigualdades intelectuais e morais, bem como o porquê dos sofrimentos e misérias humanas. Não se pode aceitar o sofrimento de uma criança sem que aceitemos a pluralidade das existências, desde que admitamos que Deus é justo e bom, pois a criança não teve tempo para errar. Como explicar o caso inverossímil, mas bem real, de Henrique, que aos 2 anos sabia 3 línguas e com 2 anos e meio, mamando ainda, pôde prestar um exame de história e de geografia? De Hamilton, que conhecia aos 3 anos o hebraico e aos 7 anos estava mais adiantado que a maior parte dos candidatos à academia. Gabriel Delany, A Reencarnação, página 296, livro da Fundação Espírita Brasileira. Como vimos, não há possibilidade de se compreender, logicamente, as diferenças gritantes que a humanidade enfrenta. O defeito congênito de uma criança, a doença pertinaz de uma pessoa bondosa, a miséria flageladora de um chefe de família honesto e trabalhador, enquanto ao lado existem pessoas que vivem felizes e desfrutam de corpo perfeito e boa saúde, apesar de que todos somos filhos de Deus, sem que aceitemos a reencarnação. Não podemos admitir que os defeitos físicos, bem como as aptidões, sejam hereditárias, pois a história prova o contrário. Basta lembrarmos que grandes sábios saíram de meios bem ignorantes, como os exemplos de Roger Bacon, Berkeley, Berzelius, Comte, Copérnico, Claude Bernard, Descartes, Galvani, Hegel, Hume, Kant, Kepler, Locke, Spinoza. Como também existiram grandes homens como Péricles, Tucídides, Sócrates, Temístocles, Cícero, Marco Aurélio, La Fontaine, Goethe, Napoleão, que tiveram filhos medíocres. Somos herdeiros, mas de nós mesmos. Se o espírito não fosse imortal, vivendo somente uma existência física, não haveria justificativa para os deficientes físicos continuarem vivendo as dificuldades inauditas que enfrentam. O mais sensato seria que eles pusessem fim aos seus sofrimentos e frustrações, suicidando-se. Para que perder tempo com estudos, caso não admitíssemos a pluralidade das existências? Não acreditar nas vidas sucessivas seria matar uma série de anseios que a humanidade almeja. Seria alimentar a indolência e a devassidão, já que não existiria nenhuma punição pelos atos que praticássemos, desde que pudéssemos enganar os homens. A reencarnação, como escola de aprimoramento e punição, nos impulsiona para a frente, fazendo com que um dia encontremos a verdadeira felicidade, que é aquela que atingiremos quando nos tornarmos espíritos puros. Até lá, continuaremos a reencarnar, quer acreditemos ou não nesse princípio, que é um dos mais importantes da doutrina espírita, pois ele está intimamente ligado aos demais. É no jornadear das vidas terrenas que vamos nos aprimorando e aprendendo a viver e a nos libertar dos problemas que nos afligem, pobres criaturas que ainda somos. A mediunidade evolui à medida que evolui a humanidade. No passado predominava a de efeitos físicos, mas com o passar dos tempos foi evoluindo para a de efeitos inteligentes, porcentualmente falando. Aliás, isso é lógico, pois tudo evolui, sem exceção. Ontem era necessário despertar o homem para a imortalidade do espírito. Hoje, para curar as doenças físicas e psíquicas, mas principalmente para iluminar e libertar da ignorância. É claro que toda revelação é dada de forma gradativa, porque não se pode ensinar matéria de segunda série ao aluno da primeira, e assim sucessivamente. A luz, quando é muito forte, ao invés de iluminar, ofusca. Assim sendo, para quem já acredita na imortalidade da alma, não são necessários os fenômenos de materializações, e sim de novas revelações, que lhes descortinem novos horizontes do saber. Para isso, são necessários os médiuns de psicofonia e psicografia que transmitam tais revelações. Como nos ensinam os espíritos, no futuro todos seremos videntes e audientes.
mantendo intercâmbio normal com os nossos guias espirituais. Chico Xavier, como dizia Herculano Pires, é o protótipo do homem do futuro. Ele vivia nos dois mundos, material e espiritual, ao mesmo tempo, sem se perturbar. Essa é a conquista do sexto sentido. Para que isso aconteça, é necessário que a humanidade evolua também moralmente e se liberte dos vícios físicos e psíquicos, bem como se conscientize de que a riqueza espiritual é mais importante do que a material, porque esta fica na terra, enquanto que a outra acompanhá-la-á eternamente, porque faz parte do próprio espírito. Embora estejamos longe de um mundo ideal, hoje já temos condições de receber mensagens reveladoras dos espíritos, principalmente a partir do advento do espiritismo, que, segundo Kardec, não podia vir antes, porque teria sido abortado. Swedenborg, há 200 anos, fez uma tentativa de nos legar uma doutrina de ordem espírita, mas não teve muitos seguidores. Ele foi o precursor do espiritismo. Posteriormente, como espírito, através do médium Andrew Jackson Davis, fez novas tentativas, com relativo sucesso nos Estados Unidos. Participou também como colaborador de O Livro dos Espíritos. Foi um dos coautores da obra básica do Espiritismo. Podemos dizer que a mediunidade é uma dádiva de Deus, pois dotou o homem de uma condição orgânica que lhe faculta entrar em contato com os desencarnados, a liberdade da vida espiritual e confortar com a certeza da imortalidade do espírito. A mediunidade também proporciona condições para recebermos as revelações das esferas superiores e, destarte, poder assim acelerar a nossa evolução. Concede também a esperança de uma vida melhor no mundo dos espíritos, fortalecendo a coragem para enfrentar obstáculos que surgem na romagem terrena. A mediunidade também contribui para que haja a harmonização entre os inimigos, através dos trabalhos de desobsessão. No diálogo entre o obsessor e o dirigente dos trabalhos, através do médium psicofônico, há o esclarecimento e o conforto de que o obsessor necessita para se libertar do ódio que o faz sofrer. O amor é o remédio que restabelece o equilíbrio de todos. Necessitam para se tornarem felizes. E este é o objetivo de todas as pessoas. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre sejam vigilantes. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Brasa ardente. O ressentimento já foi comparado a uma brasa ardente que seguramos com a intenção de jogá-la em outra pessoa enquanto queima nossa mão. Ou então, um veneno que tomamos, esperando que o outro morra. Na verdade, a palavra ressentimento é a forma substantivada de ressentir. Sentir intensamente e sentir de novo. Quando estamos ressentidos, sentimos intensamente a dor do passado de novo e de novo. Isso não só desgasta o nosso bem-estar emocional, como também ataca, de uma maneira poderosa e negativa, nosso bem-estar físico. De certa forma, quando guardamos ressentimento, rancor, estamos nos aprisionando voluntariamente à dor. Alguns poderiam então questionar: isto quer dizer que escolhemos guardar mágoa? Há então uma escolha? Pois parece que não. Parece que é mais forte que nós. É difícil de perceber, principalmente para aqueles que ainda não nos conhecemos bem. Mas sim, é uma escolha que fazemos. Sentir raiva é natural, uma reação de certa forma animal. Sentir-se magoado também. Joana de Ângeles, Espírito, nos esclarece. É compreensível o surgimento de uma certa frustração e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões promovidas por outrem, dando lugar a mágoas, que são uma certa aflição de caráter transitório. Não, porém, a instalação do ressentimento. O que ela ensina é que é perfeitamente natural termos a alma ferida com este ou aquele acontecimento. Porém, carregar essa dor por tempo indeterminado no coração é uma escolha perigosa. É uma brasa ardente realmente que vai queimando por dentro, dia após dia, ano após ano,
sem trazer benefício algum à alma que sofre. Dessa forma, precisamos realizar um trabalho interior para nos livrarmos desse ressentimento o quanto antes, evitando prejuízos maiores para nós mesmos. Esse movimento passa pela desvalorização do que consideramos ofensivo, daquilo que nos feriu profundamente. Isso significa deixar de dar tanto valor a um fato, a um acontecimento, para que nosso coração se acalme, olhe para frente e deixe de se apegar tanto a questões que já estão no passado. O prazer de ser livre é incomparável. Poder deitar a cabeça no travesseiro todas as noites e dizer que não guarda mágoa de ninguém é vitória da alma sobre o ressentimento avassalador. Não nos preocupemos com a impunidade do agressor, do ofensor. Num universo regido por leis perfeitas, criado por um Deus soberanamente justo e bom, nada fica impune. Tudo tem sua consequência. Perdoar, esquecer, é também uma escolha pela saúde do espírito e do corpo. Uma vez que livres do rancor, igualmente ficamos livres das doenças associadas diretamente ao ressentimento. Relevemos, perdoemos, vivamos a alegria e a liberdade de não carregar ressentimento em nosso coração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos no cumprimento da nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de realizá-la. Se esta criança tiver de ser por um motivo de provas para nós, seja feita a vossa vontade, que os protetores espirituais que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-la durante a vida, jamais a abandoneis. Afastai os maus espíritos que tentam induzi-la ao mal. Dai-lhe a força de resistir às suas sugestões e a coragem de sofrer com paciência e resignação as provas que a esperam na terra. Meus queridos irmãos, os filhos não são nossos. Estão sobre a nossa responsabilidade de colocá-los no caminho do bem. Sempre que possível, peçamos aos mentores espirituais que os auxiliem para se tornarem realmente mensageiros da paz. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Então, graças a Deus, nós temos esse esclarecimento à luz da doutrina espírita que nos possibilita dar um passo a mais sempre nessa nossa caminhada evolutiva. Obrigado pela oportunidade, estamos dispostos aí para outras oportunidades, se assim Jesus nos permitir. Tenham todos uma boa noite e que Deus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o
possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos